Olá, quero te cumprimentar com a paz do Senhor. Seja muito bem-vindo aqui nesse canal. O canal que tem como objetivo abençoar a sua vida. Também eu quero pedir para você que você curta, comenta aqui o que você achou desse vídeo. Compartilha ele também para que mais pessoas possam ter acesso nele. E para que esse canal ele possa crescer cada dia mais. E o nosso tema de hoje é um tema muito importante, a qual vem trazendo muitas polêmicas no meio cristão, vem trazendo muita dúvida no meio cristão, e nós estamos aqui neste momento para responder essa dúvida. Deus criou o mal? Deus é o autor do mal? Eu faço a pergunta para você, se perguntasse para você, Deus é o autor do mal? Foi Deus quem criou o mal? O que você responderia? Eu já quero iniciar respondendo essa pergunta, que Deus não é o autor do mal. Tiago capítulo 1, versículo 13 vai falar que Deus não pode ser tentado pelo mal. Então, meu irmão, não saia desse vídeo não. Fique nele até o final. Eu creio que esse vídeo vai ser uma bênção na sua vida. E o texto ao qual nós vamos estar meditando está em Gênesis capítulo 1. Eu não vou estar lendo aqui ele, porque vai ficar muito extensa a leitura. Mas se você tiver um tempinho e puder acompanhar, leia ele com calma e você vai entender. Gênesis não se trata apenas do primeiro livro da Bíblia. Gênesis é um livro muito importante, porque sem o livro de Gênesis, nós não teríamos como explicar a origem do mundo. Nós não teríamos como explicar a origem do homem. Nós não teríamos como explicar a origem do pecado. O livro de Gênesis é um livro base, que serve como base para os demais livros, porque sem ele, Paulo não teria como falar do pecado, Romanos capítulo 5, versículo 12, pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo. Sem o livro de Gênesis, não teríamos redenção. Sem o livro de Gênesis, não teríamos evangelho, porque é do livro de Gênesis a qual sai a promessa da semente da mulher, se referindo a Jesus Cristo. No momento em que o homem peca, Deus já tinha um plano para a humanidade. Deus já tinha um plano pré-estabelecido, porque Deus ele não pode ser apanhado de surpresa. Então, o livro de Gênesis é um livro muito importante, que deve ser estudado diariamente, para que a gente possa entender as demais coisas que estão na palavra de Deus. Deus, quando acabava de criar algo, Deus ele dava uma nota. A Bíblia vai falar, e Deus viu que era bom. No final de toda a sua obra, quando Deus havia acabado, Deus ele dá a nota final. Eu vou ler aqui para você. Está lá em Gênesis capítulo 1, está no último versículo, que diz assim: Deus viu tudo que havia feito, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Observe aí. Deus viu tudo que havia feito. Então, no final de toda a obra que Deus tinha criado, Deus ele fez uma avaliação geral de tudo aquilo que ele havia feito. E a Bíblia vai falar que viu Deus que era bom. Então Deus ele dá a nota final à sua criação. Então daí demos de entender que Deus não é o autor do mal. Deus ele criou um universo bom. Deus ele criou um homem bom. Sabe de onde vem o mal? O mal é a consequência do homem. O mal é consequência da queda de Adão. Se você for olhar no capítulo 2 e observar no capítulo 3 em diante, você vai ver o que causou o pecado de Adão. Você vai ver as consequências criadas pelo pecado de Adão. Foi o pecado de Adão que nos contaminou. Foi o pecado de Adão que nos fez pecadores. O pecado de Adão trouxe consequências drásticas. O pecado de Adão afetou a humanidade. O pecado de Adão é real. O pecado ele é real. Só a gente observar ao nosso redor o que o pecado causou. A maldade, brigas, furtos, mentira. Isso é consequência do pecado. Então Deus ele não é o autor do mal. A Bíblia é bem clara nesse assunto. Deus criou o universo bom. Deus criou o mundo bom. Deus criou um homem bom. O mal é resultado do pecado. O mal é resultado da queda. A maior queda da humanidade, escrito com Q maiúsculo, porque através da queda de Adão resultou
brigas, maldades, destruição. Então Deus ele não criou o mal. O mal é resultado do homem. O mal é resultado da queda do homem. Que esse vídeo possa ter esclarecido a sua mente. Se lhe perguntarem, Deus criou o mal? Não. Deus ele criou o homem bom. Deus ele criou o universo bom. O mal é resultado da queda do homem. O mal é resultado do pecado de Adão. Curta esse vídeo. Compartilha ele porque dá trabalho de fazer. Eu te convido neste momento a você comentar aqui embaixo o que você achou do assunto. Você já conhecia esse assunto? Você já tinha ouvido falar sobre a questão desse assunto? Comenta aqui embaixo, compartilha ele, para que mais vidas possam ser alcançadas, para que mais vidas possam ser abençoadas neste assunto. Desde já quero agradecer a você que vai estar vendo esse vídeo. Que Deus ele possa abençoar a sua vida poderosamente.